Olá, sou a doutora Micheline Borges Lucas e eu sou a responsável técnica do Banco de Olhos do Distrito Federal. Hoje vamos falar um pouco sobre o transplante de córnea. Então, o primeiro transplante com sucesso no mundo foi realizado em 1905 e ele teve uma duração da sua efetividade, o transplante ficou de fato transparente durante um ano. O primeiro banco de olhos do mundo foi criado em 1944, na cidade de Nova York. Naquela época, antes da evolução dos instrumentais cirúrgicos, os transplantes eles eram realizados, como vocês veem aqui na foto, quadrados. Os primeiros transplantes eles tinham esse formato quadrado. Depois, foram desenvolvidos instrumentais adequados e, com a tecnologia, hoje, nós fazemos um transplante com o corte sendo redondo, né? Por volta de 70 anos, ao longo dos 70 anos após o início dos transplantes, o tipo de transplante mais executado era o transplante penetrante. Então, o transplante penetrante sempre foi um sucesso, é uma técnica ainda muito consagrada, só que ao longo das últimas décadas houve um grande desenvolvimento tecnológico e possibilitou que as técnicas de transplante elas evoluíssem, as técnicas de transplantes lamelares, com confecção de lamelas com um processo seletivo da camada da córnea comprometida. Ou seja, hoje nós temos os transplantes realizados no mundo, tanto da forma penetrante, que é o mais, ainda acho que é o mais executado na maior parte do mundo, e também temos a técnica de transplantes lamelares, onde a gente seleciona a camada que está alterada da córnea e só troca aquela camada. São muitas as indicações para um transplante de córnea, de doenças da córnea, tá? As mais frequentes são o ceratocone, que vocês veem aqui um encurvamento, onde a córnea ela adquire um formato de cone com afinamento central. Então, o ceratocone é a indicação mais frequente ainda no mundo. Também temos a ceratopatia bolhosa, que é essa imagem que vocês veem aqui, onde a córnea ela perde sua transparência e aparecem essas bolhas superficiais, que são bastante dolorosas. E as ceratites infecciosas, que vocês veem aqui um exemplo. Tá? Existem outras causas também, como as distrofias, que vocês veem aqui, que é uma alteração. Quanto à classificação em relação à finalidade do transplante, nós temos essas indicações. O transplante ele pode ser óptico, com finalidade óptico, com finalidade tectônico, terapêutico ou cosmético. Vamos explicar cada um deles a seguir. Um transplante óptico é aquele que tem a finalidade de restaurar a visão. É quando a córnea tem alterações, seja da sua forma ou da sua transparência, e a gente indica um transplante para restabelecer a visão plena. Ele pode ser tanto penetrante como lamelar. O penetrante ainda é mais executado por conta da facilidade técnica. Nessa modalidade de cirurgia, sempre indicamos tecidos que são classificados como tecidos ópticos. Eles tanto podem ser ópticos selecionados para o transplante penetrante, como ópticos selecionados para o transplante lamelar específico. Já um transplante tectônico, ele tem como finalidade restaurar a integridade do olho que foi perfurado ou está em vias de perfurar. Como vocês veem aqui, um tecido, uma córnea que está totalmente em necrose, que a gente chama melting. Essa região mais escurecida, ela está em vias de perfurar. O tecido está amolecido, sem resistência, e esse olho é um olho que vai perfurar, se já não estiver perfurado. Então,
Para esse tipo de transplante, existe uma priorização autorizada por lei. Então, a gente pode fazer um relatório informando as condições daquele olho e o paciente vai automaticamente para frente da fila, para as primeiras colocações. Nessas condições, com risco iminente de perfurar, a cirurgia costuma ser um transplante penetrante. Mas também pode ser lamelar localizado, se ainda não tiver perfurado, mas o mais frequente é o penetrante. Nessas condições, o tecido a ser utilizado tanto pode ser um tecido classificado como paratecido paraótico ou um tecido classificado paratectônico. Tá? Essa classificação do tecido está mais relacionado às características do tecido. Então, um tecido com características boas, uma qualidade boa de transparência de células, ele é sempre classificado como ótimo. E um tecido com baixa celularidade é considerado como tectônico ou com alguma outra alteração. Mas numa situação de emergência, de urgência absoluta, o tecido que estiver mais facilmente disponibilizado, que na maior parte das vezes são os tectônicos, que são tecidos de pior qualidade, eles são mais facilmente distribuídos para a agilidade da urgência. O transplante terapêutico é aquele que tem a finalidade de tratar uma doença na córnea que não conseguiu ser tratado com a medicação, com tratamento clínico. Também pode ser usado tecido óptico ou tectônico, e, em geral, como são olhos muito inflamados, com infecções que não estão respondendo ao tratamento, costuma ser um procedimento penetrante. E a última modalidade de transplante é o cosmético, que não tem uma finalidade de restabelecer a visão, porque, em geral, o olho tem comprometimentos outros que não vai melhorar com o transplante. Ele deve ser penetrante na maior parte das vezes, e a indicação ela é estética, mas não necessariamente só estética. Por exemplo, um olho como esse aqui, que às vezes não consegue fechar, ele vai dar dor, desconforto. Então, às vezes, é um procedimento utilizado, mas no Brasil nós não realizamos com muita frequência com essa finalidade de transplante cosmético. Então, como fazemos para inserir um paciente na fila de transplantes? Então, no Brasil, nós temos o Sistema Nacional de Transplantes, a gente insere o paciente no cadastro nacional. Esse cadastro é dividido por estados. Nesse cadastro, nós inserimos as seguintes informações. Qual o tipo do transplante que o paciente irá fazer, qual a finalidade, se é um transplante com finalidade óptica ou tectônica, se é um procedimento que é priorizado ou não por lei. Selecionamos a idade mínima do doador e a idade máxima, e também inserimos o diagnóstico do receptor. No momento, existe uma distribuição com maior detalhamento apenas no estado de São Paulo, onde eles conseguem fazer distribuições específicas para transplantes lamelares. No Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, essa classificação ela está sendo desenvolvida para haver uma distribuição específica para tecidos tanto óptico como tectônico, como para transplantes penetrantes e transplantes lamelares. É importante saberem que o responsável principal pela qualidade do tecido que vai ser utilizado no transplante é o cirurgião. Então, o cirurgião ele tem a competência para fazer a seleção dos tecidos que são distribuídos para o seu paciente. Então, um tecido ele pode ser distribuído e não ser o mais adequado para o caso do paciente. E o cirurgião ele pode fazer recusas, até 5 recusas por paciente em relação às distribuições feitas pelo Sistema Nacional de Transplantes. Aqui vocês veem um transplante penetrante, resultado início e final do procedimento.
Esse aqui é o formulário hoje, que fica online no Sistema Nacional de Transplantes, que nós preenchemos as informações do paciente, identificação e tipo de tecido a ser utilizado. Então, não é todo paciente que vai se beneficiar com um transplante de córnea. Existem muitos fatores que têm que ser analisados pelo médico cirurgião antes de indicar o procedimento. Então, a idade do paciente, nós sabemos que quanto mais jovem, maior o risco de rejeição. Em relação à condição socioeconômica, nós sabemos que o transplante ele é um procedimento que ele precisa de um segmento prolongado, precisa do uso de remédios que controlem a risco de rejeição e contaminação e infecção também de forma prolongada muitas vezes. E às vezes aquele paciente ele não consegue fazer esse segmento e o procedimento ele não consegue ter um sucesso adequado, podendo até ter complicações. O acesso ao médico transplantador também é muito importante, principalmente no primeiro ano. Pacientes que têm déficit mental também são um risco a mais para o transplante de córnea, porque a gente sabe que a resistência de um olho transplantado ela fica muito reduzida em relação a um olho que nunca foi transplantado. Então, esses pacientes eles podem, por não entendimento, gerar um alto dano, abrindo o olho, machucando o olho, fazendo pontos perderem integridade. Então, é um risco muito maior. A gente também tem que avaliar se há acuidade visual, se a visão ela está ruim apenas por conta da córnea ou se existem outros fatores agregados. A gente tem que investigar sempre doenças sistêmicas associadas, alterações da superfície ocular, a presença ou não de glaucoma. A avaliação da superfície ocular é muito importante, porque se não tiver uma boa superfície ocular, o risco do transplante não dá certo é muito elevado. E as avaliações das outras partes, como retina, limbo e doenças oculares associadas. Situações de um mau prognóstico para o transplante de córnea seriam, aqui vocês veem uma imagem, a córnea vascularizada. Então, como a córnea é um tecido que ele é totalmente transparente, quando existem vasos, esses vasos eles vão aumentar o risco de rejeição. Quanto maior a quantidade de vasos, maior o risco de rejeição. Pacientes que tiveram múltiplas falências prévias de transplantes anteriores, ou pacientes com risco maior de rejeição e de falência. Os olhos secos, como vocês veem aqui, uma doença cicatricial da superfície ocular, que o olho fica muito seco. Também é um péssimo prognóstico a cicatrização do transplante de córnea. As ceratopatias neurotróficas, queimaduras oculares, doenças cicatriciais como Pemphigoid e Steven Johnson, o glaucoma, inflamação ocular persistente e o herpes zoster são todas condições que podem fazer a cirurgia não dar certo. Em relação à técnica cirúrgica, o transplante ele pode ser penetrante, quando todas as suas camadas são transplantadas, ou lamelar, que é quando existe o transplante seletivo do tecido. O lamelar ele pode ser anterior, um transplante lamelar anterior superficial, um transplante anterior, lamelar anterior profundo, e também pode ser lamelar posterior ou endotelial. A gente vai subdividir e explicar melhor. Essas lamelas, elas podem ser confeccionadas de forma manual ou automatizada, com um aparelho chamado microcerátomo, ou com o auxílio de um laser de femtosegundo. Então, aqui vocês veem, para facilitar o entendimento, aqui uma córnea, todas as suas camadas, e a córnea com todas as suas camadas. Aqui vocês podem perceber um transplante penetrante onde todas as camadas foram trocadas.
Aqui vocês podem perceber um transplante lamelar anterior superficial, onde apenas a camada do epitélio e a camada do estroma parcial é trocado, ficando do receptor, um pouco do estroma do receptor, mais a última camada que é a DCM e o endotélio. Nessa imagem, vocês veem que é o transplante lamelar anterior profundo, onde as camadas do epitélio e todo o estroma são trocados, ficando apenas a última camadinha, que é a DCM, junto com as células endoteliais. Nessa modalidade de transplante agora, vocês veem um transplante penetrante posterior, onde é removido a última camada da córnea e essa camada ela é substituída por um pouco de estroma do doador e um pouco do endotélio desse meio do doador. Então, é colocado esse disco, um disco com essas camadas só na parte interna do olho, na parte mais interna da córnea. E a modalidade de transplante endotelial, que dá uma melhor transparência e qualidade na visão, que é o DMEC, você transplanta apenas a camada mais interna, que é a membrana DCM e o endotélio. Em relação ao transplante penetrante, nós temos vantagens e desvantagens. Então, o transplante penetrante, ele costuma dar uma maior transparência. Tecnicamente, ele é mais fácil de ser realizado. Mas existem algumas desvantagens, por isso que, sempre que possível, a opção hoje do transplante lamelar é vista como a melhor opção. Então, um transplante penetrante, ele tem maior risco de rejeição e falência, oferece menor resistência a traumas, porque a gente sabe que a cicatrização do enxerto, ela nunca será 100%, ela cicatriza, mas assim, a resistência da área da cicatriz é menor do que um olho íntegro que nunca foi transplantado. E a recuperação da visão é muito mais lenta. O paciente leva em média 1 ano, no mínimo, para a gente finalizar, obter os resultados finais do transplante em relação à qualidade de visão. O transplante lamelar anterior, que vocês veem aqui na imagem, a gente está transplantando apenas a parte e fica do receptor uma pequena camada, que é a DCM e o endotélio. Ela tem desvantagens, que dependendo do que ficar do receptor, pode ter uma menor transparência. Tecnicamente, é uma cirurgia mais difícil, mais demorada, e pode haver, durante o procedimento, o risco de conversão para um penetrante. O médico se programa para fazer um lamelar anterior e, na confecção, não é possível manter a última lamela e pode ser que se transforme em um penetrante. Em relação a vantagens, é um procedimento de transplante que tem um menor risco de rejeição e um menor risco de falência. Acaba que o olho também fica um pouco mais resistente a traumas e a recuperação visual pode ser mais rápida. Também usa-se menos corticoides no pós-operatório. O transplante lamelar posterior também tem desvantagens e vantagens. Então, a técnica que a gente insere apenas a DCM e o endotélio é a técnica que dá uma maior transparência, mas tecnicamente é mais delicado, com riscos maiores de não dar certo dependendo da experiência do cirurgião. Quando a técnica leva um pouco de estroma, tecnicamente ela é um pouco mais fácil de ser realizada, mas
pode não oferecer a transparência necessária, muitas vezes, que o paciente precisa. As vantagens dessa técnica de transplante lamelar posterior são menor risco de rejeição e menor risco de falência também, uma maior resistência a traumas, que o olho ele fica mais íntegro, uma recuperação visual mais rápida e também um menor uso do corticoide no pós-operatório. O tipo de anestesia que costuma ser realizado nesses procedimentos de transplante de córnea são anestesia local mais sedação. Essa anestesia local é com bloqueio, que pode ser retrobulbar ou peribulbar. Também pode ser feito o procedimento com uma anestesia geral, mas assim, na maior parte das vezes é utilizada a anestesia geral quando é realizado o procedimento em pessoas com baixa idade, com deficiência mental, surdez, quando existiu um trauma prévio com rotura do globo ocular. Então, existem situações que a anestesia geral ela é mais empregada. Os instrumentais cirúrgicos utilizados para os procedimentos durante o transplante são os trépanos, que fazem os cortes das lâminas e dos discos da córnea a ser transplantada. Corta tanto o doador como o receptor. Esses trépanos eles podem ser tanto manuais, que vocês veem aqui apenas as lâminas, como a vácuo, que existe estrutura que segura no olho, e existe o equipamento que auxilia a confecção de lamelas, chamado câmara artificial com microcerámico para corte de lâminas. A trepanação, esse corte também pode ser feita de forma não mecânica, através do laser de Feito segundo. Esse é um laser infravermelho, onde é utilizado um femtosegundo para realizar o corte em lâminas da córnea transparente. O laser de femtosegundo, ele utiliza o princípio de fotodisrupção, é diferente da fotoablação do Exner laser, que é o laser que faz o tratamento de grau do olho. Então, esse laser ele faz bolhas de cavitação com liberação de CO2 e água, e várias bolinhas, vários pulsos contíguos do laser vai separando numa lamela, como vocês veem aqui nessa imagem. Então, ele faz o corte dessa forma, e esse corte ele pode ser modelado. Então, o laser ele faz o transplante, ele pode propiciar um transplante que a gente chama modelado, onde o corte ele é feito com formas diversas, podendo ter algumas vantagens. Essa incisão modelada, que a gente chama de transplante customizado, ele pode auxiliar tanto nos transplantes penetrantes como nos transplantes lamelares. A desvantagem do laser de Feito segundo é que ele incorpora um custo maior ao procedimento. Geralmente a gente só pode fazer esse procedimento onde existem centros refrativos com laser. Esse corte ele não consegue ser realizado com laser se a córnea tiver opacidades, como essa imagem que vocês estão vendo. E ele tem que ser evitado, não é todo mundo que pode fazer um transplante com laser. Existem situações que contraindicam o uso do laser, tá bom? Como pacientes que têm glaucoma ou que têm cirurgias outras no olho, tá bom? Então, o laser, ele também pode ser usado, como eu já falei, nos transplantes penetrantes como lamelares, tanto anteriores como posteriores. E esses
esses cortes, quando no transplante, quanto mais posterior, menos previsível. A qualidade da interface pode não ser muito boa. Todo transplante, independente de ser usado laser ou não, ele precisa ser suturado, os transplantes penetrantes e os lamelares anteriores. Essa sutura, como vocês veem na imagem, pode ser por pontos separados, com um fio de malha 10 zeros, bem fino. Utiliza-se 16 a 24 pontos separados, ou pode ser contínuo, como se vê embaixo. A profundidade do ponto é 95% do tecido. E o que vai contribuir para o resultado final ser satisfatório ou não é justamente a simetria e a tensão igual de um ponto para o outro. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Aí estão os contatos do Banco Biológico do Distrito Federal. Obrigada.